pessoal, eu sou Camila Belchior. E eu sou Angélica Borsato. E hoje, aqui no programa, o tema é curta independente. Ao meu lado está o ator, escritor e empresário Danilo Ferraz. Boa noite, Danilo. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês. E não vejo a hora da gente começar a falar do assunto que eu mais gosto, que é cinema. Pois é, tô sabendo que você está com um projeto novo, que é um curta, que eu quero saber da história por trás desse trabalho que já está aí para concorrer nos festivais internacionais. O Job, que é o nome do curta-metragem que a gente está rodando agora o mundo todo com ele, né? Ele nasceu de um sonho, nasceu de uma picadinha que eu tive aí desse gosto de fazer cinema, né? E, na verdade, tudo isso aconteceu de uma forma muito despretensiosa, aconteceu de uma forma muito natural. Eu participava de uma oficina, né, sobre cinema, sobre atuação, sobre roteiro, e no final dessa oficina eles falaram, a gente vai fazer uma gravação aqui, e aí quem gostaria de participar? E eu sempre gostei, sempre me imaginei na tela, sempre me imaginei vivendo aquilo, mas vivendo no interior, tendo aquela vida cotidiana normal de estudo e trabalho, nunca achei que fosse possível, né? Então eu vi naquilo lá uma oportunidade de viver o meu sonho. E aí a gente fez um curta-metragem lá na hora mesmo, foi numa sala no Sesc, gravamos em coisa de 3, 4 horas, e esse curta-metragem, que se chama Mesa para Dois, percorreu festivais no mundo todo. E isso começou a chamar a atenção de alguns diretores, produtoras que falaram, cara, você deveria investir nisso aí. E eu sempre gostei muito do cinema de ação. Cinema de ação, Jack Chan, Bruce Lee, Van Damme. Esse pessoal era quem me inspirava quando criança, porque eu sou praticante de artes marciais desde criança. Então, quando eu falei, eu vou mexer com cinema, eu falei, eu quero mexer com cinema de ação. E quando eu visualizei o filme que eu queria fazer, eu visualizei Job, e hoje eu posso ver ele na tela, então para mim é um prazer imenso. Tá, mas o Job você escreveu e atuou como protagonista. Me conta um pouco desse processo de criação. Foi isso. Quando você faz cinema independente, na verdade, você tem que pensar, eu quero contar tal história, só que eu consigo gravar essa história, eu tenho dinheiro para fazer essa história, eu tenho equipe para contar essa história, então de nada adianta eu decidi fazer um filme de ação que a cena final é eu montando em cima de um dragão e cuspindo fogo na Torre Eiffel. Isso não vai acontecer tão cedo, né? Mas vai acontecer. Não roube minha ideia, Camila. Nem você, Angélica. Mas a ideia de fazer um filme, né, eu pensei como que a gente pode fazer um filme de ação, um filme divertido, um filme bacana, onde a gente consiga evidenciar o que a gente quer trazer para o cinema nacional, que é ação, entretenimento, um thriller mesmo de suspense, e contar isso dentro de temas que a gente possa bancar, ou seja, dentro de um orçamento, dentro de uma cidade como Rio Preto, e fazer isso com talentos locais, né? Então, tudo isso fez parte do desafio, e aí eu escrevi o Job, atuei nele, né? E contei com a direção do Adriano Ferreira, um diretor muito competente de Catanduva, atores da região e de São Paulo também. E como o filme tem muitas cenas de luta, nós tivemos lutadores profissionais de MMA participando, porque eu falei para eles, o que fica na tela fica para sempre. Então a gente não pode fingir, tem que acertar de verdade. O filme fala exatamente sobre o quê? Conte um pouquinho o que é esse filme, né? Certo, o filme, ele é um filme de ação, né? É um filme de suspense e ação, e ele fala sobre um funcionário de um escritório de advocacia que descobre no último dia de trabalho dele que os termos da rescisão dele levam à expressão corte de pessoal muito ao pé da letra. Então, na verdade, o que a gente quis fazer foi contar uma história onde a ação fosse justificada, porque hoje em dia, em pleno século XXI, se você vai falar de ação, de luta, de perseguição, hoje em dia é tudo muito fácil porque todo mundo tem uma arma no carro, tem uma arma na cintura. Então, como que você justifica cenas de ação, cenas de luta, né? Como que você mostra isso? Como que você leva isso para a tela de uma forma que seja verdadeira, de uma forma que seja honesta? Então, a gente brinca um pouco com a psicologia do personagem. O personagem, ele passa por momentos de dúvida, de tensão, de angústia e de estresse. E aí você cria um questionamento dentro do tema do filme, que é o que você faria se você estivesse sem emprego? O que você faria se você tivesse uma família e amanhã, a partir de amanhã, não tivesse mais como providenciar o seu sustento. Então, eu acho que o filme dialoga com uma insegurança nacional. E muita gente que pode se identificar com isso, de olhar para um filme desse e falar, eu já tive nessa situação, de não saber como que ia ser o meu dia seguinte. E o filme trabalha isso numa forma de ação, numa forma de suspense, mas eu quis trazer um tema que houvesse uma relevância social também. Você falou agora que o filme que aconteceu, né? Já aconteceu isso com você, alguma coisa parecida? Conte um pouquinho para nós.
De ficar sem saber o que acontece no dia seguinte, assim, de perder o trabalho, alguma coisa desse tipo, né? Sim, eu acho que de certa forma, sempre que você faz um roteiro, você bebe um pouco das suas próprias experiências, né? Você toma um pouquinho das suas próprias experiências. E eu comecei minha carreira vendendo gibi na feira. Eu comecei com 10, 12 anos, né? Sempre gostei de ler, eu juntava todos os meus gibis e eu ia na Feira da Boa Vista vender, né? Então, todo mundo que passava lá, eu falava, vamos gastar um pouquinho com cultura hoje? E aí eu tirava lá meu trocadinho, né? Desde cedo marqueteiro, né? Aí eu tirava lá meu trocadinho, mas eu sempre acreditei que para conseguir as coisas que eu queria, eu ia precisar lutar muito, porque eu não nasci numa família de classe alta, eu não nasci numa família de muita influência. Minha mãe é dona de casa, meu pai sempre foi funcionário, então a expectativa que eu tinha era de justamente buscar o meu caminho de lutar pelo que eu queria, né? E eu comecei vendendo gibi usado na feira e depois eu tinha um grande sonho na vida, na adolescência, que era de viajar para fora do país. Eu sempre quis viajar para fora do país. Eu sabia que para isso eu precisava falar inglês, só que meus pais não tinham dinheiro para pagar um curso de inglês para mim, então eu bati na porta de várias escolas de inglês e falava, olha, eu tenho 14 anos, eu quero fazer inglês, mas eu não tenho dinheiro. O que vocês podem fazer por mim? Então, todos eles falavam nada, né? Até que uma escola me deu a oportunidade de trabalhar como office boy em troca do curso de inglês. Então, eles me deram um curso de inglês e, enquanto isso, eu levava cafezinho, limpava o banheiro, trocava o lixo, fazia tudo. Então, eu sempre acreditei muito em você lutar por aquilo que você quer, em você realmente suar a camisa, pagar as suas contas, como a gente diz, né, como expressão. E depois, quando eu acabei entrando na vida profissional, né, consegui trabalhar fora do país, que era um grande sonho meu, e me vi nessa situação quando eu voltei para o Brasil, né? Já em 2015, 2016, quando começou a bater aquela crise. Eu sou formado em jornalismo e eu estava inserido já no mercado, mas eu queria fazer outras coisas. Eu queria dar palestra, eu queria desbravar novos caminhos, queria escrever meu livro, que até então era só uma ideia, né? Desde então eu escrevi o meu livro. E para fazer isso eu tive que pedir demissão, eu tive que parar de fazer tudo e apostar naquele meu sonho de escrever livro, de dar palestra, de fazer cinema. E foram meses assim onde você realmente se testa e você vê se a sua vontade é só uma vontade ou se ela é a sua missão mesmo. Sua vocação. É a sua vocação. Infelizmente, aí a gente está firme até hoje. Uma pergunta. Você teve apoio da sua família ou não? Eu acho que o apoio vem quando você começa a realizar um pouco mais, né? Quando você fala, por exemplo, você nasce em São José do Rio Preto, no interior, onde não tem um curso de cinema, onde não tem um curso de artes cênicas, e você vira para alguém e fala, olha, eu quero ser ator, eu quero fazer cinema, eu quero escrever um livro, eu quero dar palestra. A pessoa olha para você lá com 17, 18 anos e fala... Você é louco. Você é louco, né? Então, até a pessoa acreditar no teu sonho, você primeiro tem que acreditar, porque, respondendo a sua pergunta de forma direta, não tive apoio de muitas pessoas no começo. Hoje eles apoiam, mas eu não tomo isso como necessariamente uma coisa negativa, porque eu entendo que eu fui um pouco contra a maré, eu entendo que eu estava jogando um pouco contra as apostas, né? Eu não estava com as melhores cartas na mão, mas mesmo assim eu decidi fazer. Então eu acho que às vezes você entra em alguma coisa e não tem o apoio que você esperava, mas a gente não pode culpar o outro também. As pessoas à nossa volta, nossas famílias, elas também querem o nosso bem, e às vezes o bem que ela quer de você é não ver você quebrar a cara. Danilo, parabéns. Muito obrigada e boa sorte. Obrigado, Camila. Danilo, parabéns pelo seu belo trabalho, viu? Obrigado. Uma boa sorte. Obrigado, gente. E uma boa noite. É isso aí, pessoal. O assunto termina por aqui. Até o próximo.